pessoal, tudo bem? Boa noite, meu nome é Fernanda Coimbra e estamos aqui em mais um podcast Fechou, o podcast fechado com você e com seus interesses. Hoje estamos na semana, né, do Dia dos Professores e temos uma visita, uma convidada que é muito importante na minha vida, para mim e para o meu filho. Ela é professora do Felipinho, de AEE, ela é casada, tem um filho que chama Davi. Ela vai explicar um pouquinho da história dela, de como que ela ingressou na parte de pedagogia. Ela é neuropsicopedagoga, ela também já é psicanalista, atende particular, atende na escola. Então, vamos falar hoje com Mônica Marques Santana. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, Fê. É um prazer estar aqui. Primeiramente, quero agradecer. Quero parabenizar também os professores por essa data tão importante, né? Uma profissão que está aí almejando cada vez mais melhoras, Sim. Mas é um desafio diário. E tirar o chapéu para os professores que realmente se dedicam, amam a profissão, amam o que faz, porque eu falo que nessa área, se você não amar, é complicado. É difícil, né? É difícil. Tem que gostar, porque é o que para você realmente se empenhar, se envolver, motivar em estar ali. Sim. Eu como tenho o Felipinho, né, eu sei um pouco o que você passa na sala de aula, passa no consultório, e eu passo com isso todos os dias, né? 24 horas do dia. Mas conta pra gente um pouquinho, como que iniciou a sua carreira como professora, como pedagoga, e como que foi a evolução disso? Você sempre quis ser professora? Não, mas eu sempre brinquei de escolinha, olha que interessante. Sim. Eu brinco, né? Eu falo que eu caí de paraquedas na pedagogia, né? Meu irmão, ele era profissional da área de marketing, propaganda e marketing. E, assim, eu tive todo um contexto completamente diferente, né? Ele era o menino que estudava, que se dedicava. Eu não. Eu era o oposto dele. Com essa carinha de boazinha. Cotiano, se tiver alguém em Cotia me vendo. Eu nasci em Cotia, né? Cresci, passei toda a minha fase lá, desde a infância até os 20. Até os 20, a vida toda, né? Porque eu tô morando aqui em Barueri há 6 anos. Uhum. Então, até então, eu passei minha vida toda lá. Toda em Cotia. Toda em Cotia. Né? E aí eu vim pra cá. Só que nesse percurso da minha infância, eu sempre fui uma criança, assim, não tinha muito interesse pela escola. Uhum. Né? Eu falo que eu não cabia na caixinha. E os professores tentavam fazer eu caber. Entendi. Que era diferente, né, naquela época, né? Era. E foi um dos motivos, por incrível que pareça, eu parei de estudar. Nossa. Eu parei de estudar e depois eu fui fazer supletivo. Na época se chamava supletivo. Sim. E aí eu consegui terminar. Aí vendo meu irmão avançando, crescendo, e alguns amigos que eu brinco, eu falo que Deus vai cercando você, ainda que você não tenha ali o privilégio de ter, de repente, os pais que te dê aquele suporte, não que o meu pai não tenha dado e minha mãe, mas a minha mãe nasceu na roça, né? O meu pai, ele trabalhava muito. Então, eles não tinham, assim, esse investimento de eles, claro que eles ficaram super chateados quando eu parei de estudar, mas eles não tinham isso, você precisa estudar, né? Sim. Eles falavam, você tem que ir para a escola, você tem que terminar a escola, né? Sim. Porque nenhum deles conseguiu terminar na época. E aí eu não tinha essa perspectiva, né? Eu não pensava muito no meu amanhã. Entendi. E eu sempre fui muito impulsiva, então me dava os 5 minutos, eu ia, não quero mais estudar, e parei. Mas depois aí eu corri atrás, né? Deus me cercou de pessoas que faziam faculdade. Meu irmão fazia faculdade, que ele era o oposto, era o extremo em casa. E aí eu quis fazer, só que eu queria fazer algo que ele estava fazendo também. Sim. Né? Então eu fui, ele já estava se formando, eu falei, vou fazer propaganda e marketing. Mas ao mesmo tempo que eu era impulsiva, eu também tinha muitos receios. Eu brinco que eu era meio patinha, assim, sabe? Não, né? Aquele bichinho que não parece que não avança, quer ficar só no lago. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu não queria fazer parte de uma caixinha de aprender da mesma forma, eu também não queria explorar outros ambientes. Então, eu não queria ir para
cidades muito longe que eu teria que fazer uma faculdade muito distante, porque eu não conhecia. Então, o que eu fui fazer? Administração com ênfase em marketing. Sim, e você foi para qual faculdade? Na época era Europan. É antiga essa faculdade, já ouviu falar? Não. Já tem mais de 20 anos atrás, né? Agora Sim. eu nem sei o nome, mudou tudo lá. Mas era perto para você? Já que você estava aqui com essa dificuldade de local. Essa era perto. E aí eu fui para essa faculdade, comecei a fazer administração com ênfase em marketing. Foi um fiasco. Perdi ali dinheiro, tempo. Foi um horror. Até porque eu nunca fui muito boa nessa área de exatas. E principalmente na parte matemática. A administração envolve muito. Sim. E, bom, enfim, foi um fiasco. Aí fiquei super frustrada. Meu irmão também. Mas, enfim, até aí eu tentava seguir os passos dele. Mas, na faculdade, eu aprendi o que era uma grade, porque eu não sabia. Uma grade curricular. Aí eu falei assim, não quero deixar de estudar, vou voltar a estudar, vou fazer uma faculdade, então, que tenha psicologia. Porque nenhuma faculdade próxima ali tinha especificamente área de psicologia. Sim. Mas tinham cursos que dentro da grade tinha psicologia. Só que eu sempre quis fazer psicologia com o intuito de me entender. Entendi. Porque eu sempre me achei muito complicada. Eu acho que muitas pessoas pensam em fazer psicologia para se entender, né? Eu, em algum momento da minha vida, eu também pensei. Mas bora lá. Impressionante. E aí eu fui fazer, então, a pedagogia. Porque eu descobri que dentro da grade da pedagogia, eu teria, acho que 5, 6 semestres de psicologia. Era bastante psicologia. E aí eu fui fazer pedagogia. Onde eu vou fazer pedagogia? Aí eu tinha várias opções. Porque pedagogia é um curso que você encontra muito fácil, né? E fui estudar na Royler. Então, por isso que eu perguntei onde você fez faculdade, porque eu lembro que a Camila fez Royler também, né? Ela fez. Então, eu estudei na época que ela estudou, só que ela fazia letras. Então, ela fez letras, depois ela foi fazer a complementação para pedagoga, né? Então, eu lembro que eu cheguei com ela lá na faculdade, né? Então, assim, era pra gente que morava em Itapevi, era distante, mas você morava em Cotia, era mais perto, né? Mas então, eu lembro bem da Royler. Nossa, e ela foi na mesma época. Agora, eu não lembro se a gente era do mesmo ano, eu não lembro. Mas eu lembro que eu sempre a via lá. E ela já era conhecida, só que nós não éramos amigas, porque ela morava, acho que em Itapevi. Ela sempre morou em Itapevi. E a gente fazia cursos diferentes, né? Mas eu lembro o pessoal falar, aquela Camila, acho que ela ainda não era vereadora, mas ela era bem novinha, acho que ela tinha uns 18 é que anos. Ela se candidatou a primeira vez com 18 anos. Então foi isso mesmo. Então ela foi candidata, ela não ganhou, mas aí ela já ficou mais conhecida pelas pessoas por conta da campanha. E aí lá na pedagogia, eu fiz um grupo de amigos que a gente sempre vai se aproximar daqueles que têm alguma afinidade ou pensam muito perto daquilo que você pensa. E a gente criou um grupo bem conciso, bem fechado, que foi durante todo o curso assim. E nessa fase, eles fizeram um simpósio. Acho que foi no primeiro e no segundo ano da faculdade. E era um simpósio de psicopedagogia. Entendi. Até então, eu não sabia o que era. Quando eu fui fazer o simpósio, eu fiquei encantada. Na época, era a professora Danitza, que era responsável. E, assim, eu fiquei impactada. Eu falei, é isso que eu quero fazer? E, a partir daí, a minha meta era terminar o curso de graduação para eu fazer logo após. Naquela época, lá era presencial. Era uma faculdade excelente. Sim. Assim, eu lembro que eu tinha amigos que estudavam em faculdades federais, porque eu nem sequer tentei. Para você ver, assim, a questão da autoestima, também a baixa autoestima no meu caso. Então, eu nem sequer tentei, nunca, né? E que na época que eu fiz a Royler, eu passava nos concursos, né? Meu marido tá testemunha aí que eu tive o privilégio, né, de escolher onde eu queria trabalhar. Isso é bom, né? Porque eu fui passando em vários e a Royler me deu essa base. E aí eu já emendei na psicopedagogia, na época era presencial 1 ano e meio. E dali eu não parei mais de estudar. Na nossa época, hoje. acho que era tudo presencial, né? Começou até que recente essa questão do EAD, né? Mas eu lembro que eu também fiz a pós e também era presencial. Hoje eu não saberia estudar, eu acho. Não, eu EAD. estudo tudo online hoje, eu tive que me adaptar. Assim, e o município, porque aí eu passei no concurso, fui trabalhar no município, e o município oferece muitos cursos. Eu fiz o FUSCar,
que é a Universidade Federal de São Carlos. Eles oferecem cursos bons, só que é tudo online. Sim. Ah, lá então, na Itapevi tinha o UAB, né? Tinha o UAB, eu fiz pela UAB. Entendi. Então, assim, aí eu fui fazendo vários cursos por lá e fiz especializações graças a isso. Sim. Porque eu até então, eu também tinha isso. Eu não vou fazer curso online e a EAD, né? E até então, o EAD não tinha hoje os parâmetros, né? Os estudos que comprovam que realmente são cursos bons, né? Sim. E aí eu abracei a ideia e hoje eu estudo muito online. Eu estou fazendo terapia ocupacional, a graduação online. Que legal. Estou gostando. Então, acho que hoje eu consegui... Eu acho que meu TDAH não deixa. né? Então, vamos falar disso também. Aí, falando sobre isso, aí eu sou, né? Eu tenho TDAH, só que eu já descobri adulta. Então, até eu descobrir por que o meu cérebro era assim, por que eu sofria tanto, por que eu não me entendia, por que eu era tão impulsiva, eu já fui descobrir na fase adulta. Entendi. Você chegou a fazer alguma avaliação? Eu fiz com o próprio médico, porque ele era especialista na área. Era um senhor, né? Nem sei se ele tá hoje, como que ele tá, porque ele já era um senhor já de idade devia ter uns avançada. 60, 70. Aí ele já tinha uma idade avançada. Mas era assim, fenomenal. Mas ele tinha muito intuito em ajudar. Mas eu fui lá, não foi nem por isso. Pra ver o TDAH, nada disso. Porque eu tenho uma amiga, que a gente é amiga desde os 12 anos. E assim, a gente leu aquele livro da Ana Beatriz, a doutora Ana Beatriz. Agora eu esqueci o nome do livro, mas todo mundo conhece, que fala sobre o TDAH. E assim, ela caracterizava muito. E até então eu não sabia que tinha as diferenças, né, de níveis. Então eu nunca me identifiquei por conta de que eu me comparava com a minha amiga. Entendi. Quando o médico falou, mas você é TDAH. Eu falei, não, doutor. Quando ele falou isso, é que caiu minha ficha. Entendi. Aí ele fez uma boa anamnese, fez uma avaliação ali, porque é clínico, né? Igual o autismo. Não existe um exame que você vá lá, passe no tubo, ou faça uma ressonância magnética. Ou seja, exame de sangue, qualquer coisa, o sangue que vai vir o resultado. Ele é clínico, né? Observação. Só que dentro do transtorno do neurodesenvolvimento tem que iniciar desde a infância. Né? Você tá vendo que eu vou destoando, né? Eu tô falando de uma coisa que eu falo de outra. E já esqueci o que a gente tava falando. Mas foi isso. Aí eu fui fazendo as formações, né? Aí depois eu fiz... Aí você terminou a faculdade de pedagogia e logo emendou na psico, é isso? Isso. E no meu primeiro ano de faculdade, eu falo assim, que há propósito, né? Em tudo. E creio que muito que a mão de Deus ele vai te direcionando ali naquilo que você tá entendendo o seu chamado. Então eu fui para a EJA, trabalhei com idosos, só idosos, que foi o máximo, foi uma experiência muito boa para mim. Sim. Né, eu brinco até que no meu casamento 80% eram velhinhos. E os presentes da nossa casa, né, amor, foi tudo os paninhos de prato, eles são bem amorosos, né? Bem atenciosos. Porque eu conheci o Anderson, eu estava na EJA, ainda estava fazendo a faculdade, acho que eu estava finalizando, não lembro. Mas eu fiquei na EJA há alguns anos. Em Itapevi? Não, em Cotia. Em Cotia. E aí eu trabalhei um pouquinho em Ibiúna. Ibiúna não, é Mairink, como orientadora educacional. Passei lá no concurso na época, fui chamada rápida, passei super bem. Aí me chamaram em Itapevi, eu fui para Itapevi. Só que me apaixonei, você acredita? Eu peguei um público em Itapevi... que na época, inclusive é onde o Alexandre, eu não sei se ele ainda, acho que, não, hoje eles devem morar em outro lugar, mas era o Parque Suburbano. Sim. Só que era na época que o Parque Suburbano não tinha nada. Eu até brinco, e tinha uns alunos que eram ali do Areião, tinha bastante gente, só que eles eram muito cuidadosos. Então eu peguei um público assim que eu me apaixonei. Eu me apaixonei assim com as crianças, a maneira. Então assim, eu sempre fui muito levada para aquilo que ninguém quer, né? Entendi. Idoso, pessoas com deficiência, pessoas de baixa renda, às vezes até extremo. Então eu sempre fui levada para esse público. E aí eu fui me apaixonando. Aí, para cair de paraquedas de novo, né, no atendimento educacional especializado, que é o AE, também foi... Eu tinha medo das crianças com deficiência, você acredita? Eu achava que eu não ia dar conta, né?
A autoestima aí de novo. De novo. E aí eu lá na minha sala de aula, eu tinha uma síndrome de Down, que era uma fofa, Vitória é o nome dela, não esqueço. E assim, uma gracinha, a gente super se identificava. Eu tive o Rian, a Rosi Cleide, acho que é o nome dela. Eu não lembro. Ela é bem participativa. É muita gente, né? Ele fala comigo até hoje, o Rian. Eu dei aula pra ele em sala, porque eu fiquei muito pouco tempo em sala de aula, em Itapevi. Porque eles me abriram muitas portas, eu sou muito grata. Lá eu passei pela gestão, né? Fui coordenadora. Passei pelo AE, que na época não era concurso. Assim, eu fiz de tudo um pouquinho. Eu fui formadora do PENAIC lá. Então, eu fiz várias coisas, porque Itapevi... muitos cursos que eu fiz foi por conta disso. Porque a prefeitura me abriu muitas portas. Sim. Né? E aí, eu acabei indo... Aí, fui por esse caminho. Nisso que eu peguei esses alunos, eu ainda tinha... Quando eu olhava aqueles que eram mais severos, né? Que tinham um nível de suporte muito maior, eu ficava com receio. Eu falava, eu não vou conseguir, né? E aí, uma pessoa lá da secretaria falou, Mônica, você tem um perfil, vem pro AEE. Eu falei, será? Aí eu fui me apaixonei. Entendi. Aí começou eu fui me mais especializar. especializações. Aí eu fui totalmente para esse caminho. Entendi. E hoje seu coração está aí? Não, queima, assim. Tem dia, Fê, que eu tô muito cansada. Porque, assim, o meu dia, eu trabalho o tempo todo, às vezes mais de 12 horas, de segunda a sábado. E tem o meu filho também, o meu período, que também é TDAH. O Anderson brinca que ele tem 2... a casa dele é uma loucura. Meu marido também. Apesar de eu ter feito a avaliação para ver se eu tinha algum grau de autismo, ele insiste em falar. Ele insiste em falar que, tipo assim, não, eu tenho que aturar, eu tenho que conviver com o Felipinho, que é um furacão, e você, apesar de não ter diagnóstico, é outro furacão, né? Assim, é um desafio, né? Sim. Porque eu tenho ainda, o meu TDAH, ele é predominância em déficit de atenção. Só que o meu cérebro não para nunca. O meu também não. Então, assim, quem olha pra mim fala, nossa, como ele é calmo. Eu até brinco, pergunta pro meu marido. Porque essa calmaria... Eu sou muito agitada, ele sabe. Eu tenho insônia. Também tenho. Eu fico muito acelerada. Hoje é um dia que provavelmente eu vou demorar pra... Porque eu tô colocando meu cérebro pra pensar. Quando eu atendo de terça-feira, eu fico até 9 horas no consultório. Então, eu saio de lá, assim, extremamente... E tem hora que eu falo que tem a caixinha do nada, né? Que tem até um pastor que brinca, ele fala. Cláudio Duarte. Isso. Eu falo que quem é TDAH, a mulher também tem caixinha do nada. É porque você senta e fica. Tem hora que você fica meio inerte, assim. Então, eu e meu marido, a gente chama esse momento, tipo, de tela azul, sabe? Lembra quando isso. dava aquela tela azul no computador? Você fica assim também? Então, eu fico. Aí com o olhar meio perdido, isso, assim, né? É isso, eu tenho muito isso. Só que, assim, eu tenho um momento de ficar assim. Quando eu chego em casa, acho que estou muito exausta. Muito cansado. Se eu trabalhei muito, eu fico muito acelerada. Se eu fiquei estudando muito, eu fico muito acelerada. O cérebro não desliga. Mas essa é a minha maior dificuldade. Porque, assim, você não vai me ver, tipo, levantando, mas vai me ver mexendo a mão. A mão, ó, igual eu fico o tempo todo. O tempo todo. Entendi. Eu fiz a minha avaliação é recente, tem acho que uns 2 meses que eu fiz, né? Ela não constatou TDAH e nem nenhum nível de autismo. Eu tenho mesmo ansiedade generalizada, né? E aí, que é uma ansiedade que eu tenho desde pequena, né? Que eu também tenho insônia desde pequena. Minha cabeça também pensa muito rápido e tudo mais. Mas, assim, a gente demora um pouco. Na nossa geração, a gente não tinha tanta, acho que, informação, os nossos pais, né? Então, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, como que foi receber assim, o diagnóstico de TDAH. Isso te ajudou? Você incentivaria, né, os adultos, né, que hoje têm alguma dificuldade, né, de não prestar atenção? Vai, procura. Você toma alguma medicação? Não? Então, assim, é um divisor de águas, pra mim foi. Porque finalmente eu entendi por que eu tinha tanta ansiedade. Então, eu falei do médico por causa disso. Eu fui procurá-lo por conta da enxaqueca e da crise de ansiedade que eu tava tomando na época. Esse Talopram, porque eu tive crise de ansiedade. Eu tive crise de ansiedade lá na prefeitura. Na época eu tava na coordenação e eu deixei por isso. Entendi. Porque eu tava surtando, assim.
qualquer coisinha passava do tempo que eu tinha programado alguma coisa e não acontecesse, até hoje eu preciso me policiar, fazer os exercícios de respiração. Então, aí sim eu entendi por que o meu cérebro era desse jeito, né? Por que eu fazia... Às vezes eu estava falando uma coisa, daqui a pouco eu falava outra. Às vezes a pessoa estava falando comigo, eu estava longe. E o professor falava comigo, nossa, o que ele está falando? Eu não estava nem prestando atenção. A cabeça estava lá longe, né? Porque às vezes a gente fica no automático. Tipo, a gente fica olhando para a pessoa, né? A gente até mantém o contato visual, mas a cabeça tá longe. E às vezes também eu posso estar fazendo um esforço enorme, né? Para prestar atenção. Sim. É assim, aí finalmente eu me entendi. Porque eu sempre fui uma adolescente, uma criança bem problemática. Eu era muito nervosa quando eu era pequenininha. Meu pai falava que eu sofria dos nervos. Eu era muito nervosa. Hoje eu sou bem controlada, assim, mas eu... Quer dizer, eu acho que eu saí dormindo. Eu não. Assim, depende. Não, meu marido. Não, o marido sempre sabe. Mas assim, eu era muito nervosa. E uma vez eu lembro meu irmão gravando, lembra aqueles cassete, né? Fita cassete? Me gravando pra mostrar pro meu pai. Meu Deus. Porque eu surtava mesmo. Assim, quando eu ficava nervosa, eu chutava a porta. É coisa que ninguém acredita. Olha e fala, não, você não. Não, então, assim, eu fui essa criança e esse adolescente problemático. Na adolescência também eu dei muito trabalho. Eu pulava muro da escola pra ir pro barzinho da frente. Meu então, Deus. assim, quem te viu, quem te vê, né? Verdade. É por isso que eu falo, sempre há uma expectativa. E é o que eu disse no início. Deus sempre vai colocar pessoas também boas pra te cercar. Depende pra onde você vai. Sim, é verdade. Né? E a gente tem que dar oportunidade também pra ouvir, né? As pessoas. Porque, assim, Deus usa as pessoas ao nosso redor, né? Usa os pais, a família, os amigos. Mas a gente também tem que parar e ouvir um pouquinho, né? Fazer as escolhas, né? E por mais que eu caísse de paraquedas, eu ainda escolhi pôr aquele paraquedas, né? Exatamente. Então você tem que escolher. Mas acho que, bom, resumindo, é isso. Aí eu fui fazendo até hoje. Tudo que eu fiz foi em prol disso. E você me fez a pergunta, né, do TDAH. Sim. Então, para mim, foi um divisor de águas. A partir daí, eu comecei a me entender. Quando meu filho nasceu, eu já via traços muito presentes nele, né? Assim, os tracinhos muito. Ele já, pitiquinho, já me remetia à memória aquilo que eu fazia. Porque eram muitas ações sem pensar. Tudo bem que é normal uma criança pequenininha estar desenvolvendo essas habilidades, mas tinham coisas que passavam da linha da normalidade. Entendi. Passava dentro daquilo que a gente sabe que é normal, né? E você, principalmente por ser da área da educação, né? E ter contato bastante com crianças, você também tem que saber mais ou menos o que é o parâmetro, né? Por exemplo, no meu caso, eu não sou da área da educação, né? Eu nunca trabalhei com criança. Quando o Felipinho veio e ele fez 1 aninho, né? E não falava. Aí a gente, né, com 1 ano e 2 meses, mais ou menos, parece que ele deu uma regredida, assim, sabe? Ele já estava balbuciando alguma coisa, parou de balbuciar, não olhava mais pra gente. Aí aquilo começou a me incomodar, sabe? Mas eu não tinha parâmetro, porque eu nunca convivi com criança, nunca cuidei do filho de ninguém, por exemplo, né? Nem de criança pequena. Mas aí, com 1 ano e 9 meses, assim, eu já sabia mais ou menos, eu já tinha pesquisado bastante, né? Ele já estava fazendo terapia, mas com 2 anos veio o diagnóstico. Daí, 2 anos, a gente passou realmente ele no neuro, e foi na primeira vez. Tipo, na primeira consulta, o médico ficou com a gente ali quase 2 horas, né? Ali vendo ele, né? Interagindo, né? Com os brinquedos, com a gente. E aí ele já laudou ali naquele mesmo dia. Mas às vezes eu me pego, eu falo assim, nossa, mas eu tenho muita coisa que eu faço, tipo, parecido, eu tenho comportamentos semelhantes, né? Mas diz a médica que não tenho nada. Não, então, é assim, o genótipo, né, que eles chamam, é muito o genótipo do TDAH, de qualquer, do transtorno do neurodesenvolvimento. Esse genótipo, você sempre vai ter uma característica do outro. Então, por exemplo, meu filho é TDAH, mas ele é extremamente seletivo alimentar. Se fosse só porque tem um núcleo, né, o núcleo que vai definir.
Então, assim, é muito comum se realmente você tiver o TDAH, porque o que acontece? Às vezes a gente faz uma avaliação, mas se aquela pessoa não tiver um conhecimento, por isso que eu sempre falo para os clientes lá do consultório, quando eu tenho oportunidade de conversar com as mães também, para procurar um especialista na área. Porque quanto mais conhecimento você tiver, mais propriedade você tem, né? Tanto para avaliar ali, fazer a avaliação, quanto para dar os resultados e para fechar um diagnóstico, né? E os transtornos do neurodesenvolvimento é um desafio de fato, porque muitas coisas se assemelham um com os outros, né? Então, assim, você vai ter um pouquinho, alguma coisa por causa desse genótipo do outro. Sim. Né? Então, por exemplo, a gente também sabe que o autismo geralmente nunca vem sozinho. Sim, né? O Felipinho tem TDAH. Isso que eu ia falar. Então, assim, não lembro a porcentagem, mas é bem significativa, de autistas que têm TDAH também. Sim. Então, assim, é muito comum você ter um pouquinho Eles chamam de comorbidade, geralmente, isso, né? São comorbidades. E aí também, mas o que vai definir aquilo que você mais tem, né? O que eles chamam de núcleo, as características que mais se enquadram dentro do DSM-5. Entendi. Né? Que é da área médica. Uma coisa, você estava falando do Felipe, quando você começou a se preocupar, é que assim, isso eu sinto muita falta, sabe? Os médicos não orientarem os pais, porque principalmente a área da pediatria, né? Porque vem a caderneta de vacina, lá tem os marcos do desenvolvimento. Sim. Então, geralmente eles falam assim, mas cada um tem o seu tempo. Não é bem assim, né? Então, assim, tem os marcos, tanto na aprendizagem a mesma coisa. Isso aí é balela, falar assim, a criança está com 8, 9 anos, mas ela tem o tempo dela de aprender a ler. Não, passou do tempo. Sim. Né? É um fato, tem os marcos, e eles precisam acontecer, senão estão em atraso. Sim, então, até pensando nisso, quando eu comecei, geralmente criança com 1 ano já fala alguma coisa, já fala, né, tem a quantidade de palavras certas por fase. Aí a gente vai lá estudar, né, eu fiz curso com uma fono de bebês, né, pra tentar estimular ele em casa, daí eu comecei a fazer pesquisa online, alguns cursos online pra tentar ajudá-lo, né, mas assim, eu nunca me contentei com essa questão de que é o tempo da criança. Porque eu acho que a mãe também sente lá no fundo, né? Quando tem alguma coisa que não tá dentro da normalidade, né? Sim. Então, assim, pelo menos nessa questão, assim, todas as pessoas ao meu redor, né, que passaram comigo essa situação, falavam assim, não, Fernanda, você foi muito consciente, sabe? Você procurou ajuda logo, porque tem muitos pais que têm aquela negação, né? Para eles aceitarem. Então, se eles não aceitarem, eles não vão procurar terapia, eles não vão procurar, né, um médico. E eu já queria ter ido antes, na verdade. Mas todos os médicos que eu ele é muito pequeno ainda. Outro erro. Mas é falta de informação. Sim. Eu falo assim que às vezes em todos nós, tanto eu na minha área como qualquer outra área, às vezes falta um pouquinho de humildade, sabe? Porque se a gente está vendo tantas coisas acontecendo, né, há uns anos atrás também não se falavam de tantas doenças, o câncer e tantas outras doenças não tinham nem perspectiva, a AIDS, por exemplo, nem tinha cura, e hoje já as pessoas convivem bem com a doença. Sim. Então, assim, por que quando a gente fala do cérebro, né, é algo tão desafiador Exatamente. de se entender? Infelizmente, ainda tem muitos médicos que estão lá no DSM-4, no 3, que tem que andar na ponta dos pés, todos da autista. Todo autista tem que ter estereotipia de balançar para trás e para frente, né? Ou flapear o tempo todo. Sim. Então, assim, são atualizações que muitas vezes não se faz. Sim. E faz falta, porque se eles se atualizarem agora, eles vão ver quantas mudanças nós tivemos. Sim. Inclusive, agora ainda tem médico utilizando do CID-10, que é a Classificação Internacional de Doença, e a gente já usa o CID-11. Entendi. Né? A gente recebe lá na escola só diagnóstico fechado com o F84, que Sim. é do o autismo. do Felipinho. Só que já teve uma mudança. Então, aí eles têm mudado bastante também essa questão das nomenclaturas, né? Antes era síndrome de Asperger, aí agora Uma dó, isso daí eu fiquei com muita dó no coração por ter tirado o Asperger. Então, o Asperger, ele entrou dentro do autismo, é isso, né? Sim.
E aí tem o autismo aí suporte, antes era leve, moderado, severo, agora é nível 1, 2, 3. Aí agora você já tem uma conversa para também tirar essa questão do suporte. Sim, e quem é autista, independente do suporte. Então até a gente que passa por isso, né? Tipo, que a gente tem a criança autista, a gente até às vezes fica com medo de falar um pouco do assunto, porque, né, gente, mudou de novo. Muda toda hora. Muda. E aí, assim, a gente quer passar para as mães, né? Passar para a família algumas informações, porque eu, graças a Deus, eu ainda tenho, né, um conhecimento, eu tive, né, a oportunidade de procurar, de estudar alguma coisinha para tentar ajudá-lo, mas tem muitas mães que não têm, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como você teve muito contato com crianças de escolas que eram, né, de bairros mais humildes. Você fala assim, mãezinha, independente da idade, né, prestar atenção no comportamento, que dica você daria para essa mãezinha para ela ficar de olho e procurar ali uma unidade de saúde mais próxima? Então, assim, ó, nós temos, por exemplo, hoje, por mais que a família seja muito carente, ela vai ter acesso de alguma forma à internet. Sim. Seja na escola, porque hoje as escolas acabam tendo lá os Chromebooks, né? Tem bastante município investindo nisso. Seja, de alguma forma ela vai ter acesso, porque hoje já tem estudos que mostram que 95% da população tem acesso à internet. Sim. Então não importa o grau, né, de se renda no celular, que você tem. Se é no computador. Então, uma das coisas que a mãezinha pode fazer, outra coisa que ela tem acesso, à caderneta de vacinação. A caderneta de vacinação vem com os marcos do desenvolvimento. Então, se tiver um atraso, já acender uma luzinha. Tem que ler aquilo ali. Mamãe tem que ler. Para ela estar atento. Poxa, meu filho ainda não sentou. Ou tá muito molinho, tem alguma coisa ali que não tá batendo. Sim. E outra coisa, se posicionar mesmo como leoa nessas horas e falar pro médico, doutor, tem alguma coisa, eu quero que o senhor investigue. Sim. Porque às vezes a gente tem medo de confrontá-lo porque ele é médico. Sim. Né? É muito comum isso, né? A gente acaba, mas ele é um médico. Ele é um médico, mas ninguém é sabedor de toda a ciência, de todo o conhecimento, só Deus. Sim. Né? Então, por mais que a gente se capacite, você estava dizendo aqui que você correu atrás, né? Mas qual que era, que nem essas mudanças todas que a gente está tendo, mas qual que é, na sua concepção, assim, eu penso, né? Para as mães também que estão ouvindo, quem que deveria trazer essas informações para nós? Alguém te falou o apigar do seu filho quando ele nasceu? Não. É uma coisa que o médico tem que falar. Quem fez o parto do seu filho tem que falar. Porque o apigar é fundamental. E o que é o apigar, gente? É a nota. É verdade, é por isso que eu falei. Porque é algo que o bebê nasceu, ele vai fazer o teste. Ah, tem um teste que eles fazem. Testezinho. Tá. São 3 minutos. A cada minuto eles fazem o teste para ver se a criança está respondendo aos estímulos que eles estão fazendo. Entendi. Então, assim, quanto maior a nota, melhor é. Se o bebê tem um apigar baixo, opa, é sinal de alerta. Entendi. Então, assim, eles deveriam dar essas informações básicas, né? Pra mamãe ali. Até a questão, eu acho, uma coisa que tá bem esquecida, é aquela questão do exame do pezinho, né? Então, outra coisa tão importante. Você sabia que quando o bebê nasce, o pediatra, ele tem que colocar o bebê na posição de Moro, que eles falam. Acho que eu tô falando correto. Porque o bebê, ninguém desacredita. Quando a gente viu isso, eu e o Anderson, a gente ficou... Na época, eu não tinha esse conhecimento, né? Ficou fascinado. Meu Deus, como o Davi tá fazendo isso? Porque é um tiquinho de dias. E ele fica na posiçãozinha, assim, de... que nem cachorrinho mesmo, né? Que é posição de Moro que eles falam, né? Que ele faz o estímulo para gatinhar. Assim, ele movimenta. Então, tem que fazer também esse teste. O pediatra deve-se fazer isso. Entendi. Outra coisa que é ridícula, que eu também acho, eu não sou médica, mas assim, a gente vê e eu começo a me gerar uma indignação, né? Que as mamães que estão ouvindo também, tudo para ficar atento. Aquela cirurgia que às vezes o menino já está grande, fimose, né? Pode ser evitada. Quando o bebezinho vai pitiquinho lá pro consultório, a médica precisa já puxar ali para poder estimular para que ele não tenha que fazer com 9, 10 anos de idade a cirurgia de fimose. Sim. Então são coisas tão simples que às vezes eu vejo
as Passa mamães batido, né? batido. Aí a gente está falando da questão do transtorno do neurodesenvolvimento, né? Mas se tem algum atraso no desenvolvimento, provavelmente pode ter uma ligação. Não quer dizer que 90% seja isso. Porque Entendi. vamos supor também que, assim, quando que isso acontece? Quando os filhos são... A gente tem que trabalhar e deixa muito com os avós. E a vovô e vovó super protetores. Então, assim, aí a gente acaba, como bebê, não tendo que pedir, não é estimulado a falar. Às vezes a gente opta em, ao invés de deixar na creche, deixar com alguém. E esse alguém, às vezes, não vai estimular também. Vai pôr na frente da TV, a criança vai ficar o dia inteiro na TV. É isso mesmo. Né? Então, não vai ter estímulo nenhum. Eu até falo isso quando os pais me perguntam, Mônica, o que você acha melhor? Ele tá tão pequenininho, acho que eu vou deixar com alguém. Eu falo, se você puder, procura uma escolinha, né? Vê como essa escolinha trabalha, né? Essa creche funciona. E coloca, porque lá a gente parte do princípio que ele vai ser estimulado. Sim. Pelo menos, né? Eles têm que seguir ali a BNCC desde a educação infantil, né? Dos primeiros aninhos de vida, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. E é para todos, tanto para escola privada como pública. Então, a gente parte do princípio que ele vai ser estimulado. Sim. Se não for, aí a mãe se veste leoa de novo e vai brigar. Eu tive o Felipinho, desde 1 ano e 9 meses, ele frequenta, né, o ambiente escolar. Ele começou, né, lá no berçário, maternal, sei lá o quê, que eu não sei o nome, as fases, gente, eu não sou da área da educação, eu não vou lembrar. Então, e aí, o Felipinho, ele, né, ele frequentou o ambiente escolar desde criança, e aí eu perguntava, porque eu sentia que ele tinha um atraso, né, eu sentia alguma coisa diferente. E a diretora da escola, né, falava, não, mãe, pode ficar em paz, que não tem nada. Então, quando eu vim com o diagnóstico de autismo pra diretora, ela ficou em choque. Não, imagina. Né? Só que eu já sentia, né? Então, eu já sabia que alguma coisa não estava certa. Porque, assim, o autismo, ele tem tem um que é regressivo, né? A criança, ela responde a todos os estímulos até determinado momento e depois parece que vira uma chavinha, né? Tem um nome. Ai, você desculpa, te cortei. Pode falar. Senão eu acabo esquecendo, desculpa. Mas tem um nome, poda neural, né? Que, assim, já é comprovado que, embora se pareça que acontece a regressão por volta de 1 ano e meio, elas acontecem em várias etapas da vida. Porque ele não faz essa poda neural que o cérebro naturalmente faz. Dentro do cérebro do autismo, ele não faz. Entendi. Então, ele fica com várias informações armazenadas no cérebro por ele não fazer essa poda, porque a poda neural é descartar aquilo que não se usa. Ele não descarta, né? Então, chega a determinado momento que o cérebro dá um pane e ele pode ter essa sensação de retrocesso. Entendi. Né? Mas sempre esteve ali. Então, assim, hoje já percebe-se que às vezes até a criança com 10, 15, adulto, que ele pode ter uma pequena regressão, né, que vai diminuindo naturalmente. Mas é isso mesmo, né? A gente falava-se muito desse 1 ano, 1 ano e meio, até se achava por isso que o autismo era algo que de repente se desenvolvia. E não, hoje já é comprovado que é lá desde a gestação, né? Então é interessante isso, já está atual, olha. Trouxe informação. Já os novos estudos científicos estão falando sobre isso. Sim, então, a gente tenta ficar por dentro do assunto, importante, né? Porque como envolve o nosso filho, né? Sim. Que é o nosso bem maior, então a gente acaba sempre, né, seguindo vários perfis, né, que falam sobre o assunto, que tem curso, fala, né, dos estudos, porque a questão do autismo era uma incógnita, né? Sim. Então, assim, eles têm estudado para saber por quê, como que surge isso, né? No caso do Felipinho, ele ainda tem uma parte que é genética. Eu fiz um mapeamento genético e deu uma falha no meu X frágil. Aí ele... por conta disso também. Mas nem todos têm parte genética, né? Mas a maioria dos estudos comprovam que acho que tem um grau, acho que é 89%, se eu não estiver errado. Porque tem bastante estudos agora, né? E com bases científicas de comprovação. Então, 89%, eu não vou te falar com exatidão, mas é próximo a isso, é genético. É genético. Aí os outros 19%, né? Fazendo a conta. É 81%. Que eu memorizei bem o 19%.
Aí 19% é por outros fatores, ambientais, pode ser na ocorrência do parto, mas assim, de qualquer forma, a maioria dos estudos já apontam para genética, até por esse mapeamento também que muitos pais começaram a fazer. Porque assim, quando a gente tem uma criança, a gente, né, acho que ela vai vir perfeitinha, né, e quando a gente se depara com o autismo ou alguma outra doença do neurodesenvolvimento, a gente é um choque, né, para a família. Então a gente vai querer investigar por quê, né? Então assim, eu até na época quando aconteceu, eu passava com o psiquiatra, ele falou assim: mas para que você quer saber isso? Para você se culpar, pra você, tipo, a culpa é minha? Eu acho que não, mas é mais pra saber, tipo, se eu quisesse ter outro filho, sabe? Aí o médico falou assim: não, se você tiver outro menino, é 50% de chance de vir autista. Porque vem o Y, né, do seu esposo e o X seu. Então, um dos seus X tem anomalia. Então, se for o X doente, então ele vai nascer autista. Então, é uma roleta russa mesmo. Agora, se vier menina, aí já não. Mas aí a gente é Deus nessa hora, né? Então, aí eu e meu esposo, a gente decidiu por não ter mais, né? E o Felipinho também já é um furacãozinho, né? Deixa atenção só pra ele. Mas, Mônica, é muito bom, assim, poder conversar sobre esse assunto, esclarecer, né? Famílias e mães, né? Que às vezes estão passando por alguma dificuldade com um bebê pequeno e não sabem muito bem, né? Como avaliar. Então, é muito importante essas questões que você trouxe para nós. Mas aí, é importante também a questão de ser professora, né? Uma profissão que tem faltado, né? Muito nas escolas. A gente vê, às vezes, que abre concurso, abre até vagas, mas às vezes não consegue suprir a demanda. Então, dá um recadinho aí para os jovens que estão aí estudando. Estudar pedagogia, realmente, você tem que ter o prazer Sim. de estar ali. Você tem que ter um objetivo em comum, né? Eu sempre coloquei na minha cabeça, assim, enquanto eu estava na sala de aula, apesar de eu ter ficado pouco tempo, eu sempre tive essa percepção. Se eu mudar a vida de uma criança ali... eu vou estar feliz, né? Porque a gente quer mudar de todas, quer fazer a diferença na vida de todas. Você quer que todas aprendam, né? E os desafios de uma sala de aula são grandes, principalmente que as salas são... Eu acho um absurdo a quantidade de alunos que tem em sala, principalmente na questão de alfabetização e educação infantil. A alfabetização, assim, para mim é inadmissível ter mais do que 20 alunos em sala de aula. Eu acho isso, assim, né? Porque o professor precisa dar uma atenção individual. Sim. E às vezes não tem... um auxiliar, isso você encontra muito na escola particular, né? Na pública, não. E, enfim, assim, é um desafio, mas eu acho que é um desafio muito gratificante. Eu acho não, eu tenho convicção disso, né? Senão eu não teria me empenhado tanto em chegar onde cheguei. Mas é prazeroso quando você vê os pequenos resultados, principalmente quando a gente fala de crianças com deficiência, né? É um desafio, assim, diário, porque... Você lembra, Felipe, quando ele chegou, ele não queria ficar, né? E lembra até no primeiro dia, ele queria que você ficasse junto. Eu entrei aí na eu sala, tive até que ser sentei. mãe, você vai ter que sair. E não é porque a gente não quer ir lá também na prefeitura, cada um tem uma maneira, né? Mas até no tem consultório... as regras, e a questão também, eu sinto que ele desenvolve, presta muito mais atenção quando eu não estou próximo. E mãe é mãe, eu falo isso pelo meu filho. Ele tem um comportamento comigo, um comportamento com o Anderson, um comportamento diferente na escola, certeza, e com os amigos. Mesmo ele sendo um adolescente. Porque mãe, ela tem essa parte emocional de envolvimento, de defesa. Não adianta, né? Dificilmente tem aí que fogem das regras, mas assim, a maioria de nós mães, né? A gente tá ali sempre nessa função de proteção. E aí você se depara ali com pequenos avanços. Então, é um avancinho diário. E tem dias também que a gente está muito cansado como professor. Eu falo que tem dia que eu estou exausta. E assim, eu sempre falo que mesmo na minha exaustão eu vou sorrir para minha criança, sabe, ali. Então, assim, é uma rotatividade. Sai um, entra outro, cada um com a sua dificuldade, com as suas habilidades. E você precisa explorar. Às vezes você... Que nem semana passada, eu trabalhei o Dia das Crianças a semana inteira. Aí eu montei o circuito, o Fê não podia, ele não estava bem. Aí ele foi hoje, eu montei para ele. Mas cada um tem um jeitinho, né?
tudo que eu fiz ali não funcionou para todos. Sim. Né? Então a gente tem que criar uma outra estratégia, você tem que pensar rápido. O que eu vou fazer agora, né? Porque você prepara algo para o teu aluno ali para recebê-lo. E depois você precisa criar, você precisa sempre ter uma carta na manga. Sim. Então, assim, é algo que você nunca vai cair na rotina. Para quem, o jovem que tá aí pensando, o que eu faço que eu não... Vá para a educação. Porque nunca cai na rotina, não adianta. Mas mesmo como professor, tem várias áreas, né? Tem a questão da educação infantil. Da educação inclusiva. Se você já gosta mais de exatas, né? Você pode ser um professor de matemática, né? Física, química. Tá faltando, viu? Né? Então, se você gosta de pensar, vai para a área da filosofia. Eu gostava muito de história. Eu falei que se eu fosse professora, eu ia fazer história. Eu gosto muito dessa parte. Eu acho porque também, por causa da igreja, né? A gente gosta muito de ver essa questão, principalmente da história da época de Jesus, né? Então, se eu fosse, eu ia ser professora de história. Mas aí tem também esporte, educação física, tem muita coisa. E as crianças amam educação física. Mas é porque é uma aula que movimenta, né? E o professor atual, esses jovens que estão estudando, tem que vir com essa mentalidade de que eles não podem querer enfiar todas as crianças para aprender da mesma forma, porque isso não vai acontecer. Ainda mais nos dias de hoje. Se na minha época eu sofri, imagina hoje que a gente tem cada vez mais um número maior por informação mesmo que a gente tem hoje, por questões genéticas que vão modificando o gene. A gente tem um aumento assim gigantesco de crianças com transtornos, né? Desde transtorno de linguagem, de aprendizagem, enfim, né? Até... Não, mas é um a área da educação ela é muito rica, né? E em Barueri ainda tem outras vertentes, né? Porque tem sala IT, tem muita coisa, né? Tem aula de informática, tem a sala IT. Eu fui terminar de conhecer a escola lá agora. Entendi. Porque ela é muito grande, ela tem natação, tem muitas coisas, eles investem bastante. Sim, né? Barueri, graças a Deus, eles têm uma estrutura, né? Sim. Bem grande. O Felipinho chegou a fazer. Suporte, né? Felipinho chegou a fazer natação algumas vezes, mas ele é de lua, né? Tem dia que quer, tem dia que não quer. E aí a gente tá ali trabalhando. Mas é bom fazer uma atividade física, né? Principalmente para ver se consegue esgotar um pouquinho essa energia em excesso. É importantíssimo. É uma dica também para as mamães. Sim. Porque, assim, a criança com autismo, ela já é dela por conta da rigidez cognitiva, ela entra em crise com muita facilidade, nem sempre é birra, né? É difícil para ele mesmo lidar com aquela situação. Às vezes você está preparado para sair e a criança se desregula, né? Isso. E aí também gera todo um estresse. Mamães atípicas têm que fazer acompanhamento também, né? Precisam ser acompanhadas, ouvidas. Sim. Então, é um desafio, né? Para os dois lados aí, mas principalmente ali os pais estão em linha de frente, precisam de informação. Aí uma coisa que eu ia falar da internet, só para eu não esquecer, tem uma escala para bebês. É a M-Chat. Já ouviu falar? Não. M-Chat. É M-chat. Um CH? CHT. É uma escalinha que a mamãe é gratuita. Dá para você pesquisar no Google, M-Chat, e fazer o teste com o seu bebê. Até 2 aninhos de idade. E aí a gente tem várias escalas muito legais, né? Mais gratuita e que tem validação a M-Chat. Entendi. Então, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, caso vocês tenham interesse em fazer com o bebê de vocês, né? Procurarem lá o M-Chat para... Vou ver se eu acho algum link e já deixar o link lá prontinho para vocês. Mônica, foi um prazer. Foi uma conversa, foi uma conversa muito boa poder falar dessa questão, né? Tanto da educação, né? Do que tem evoluído, né? E os professores, eu sei que assim tem algumas oportunidades, né, de fazer especialização, outros talvez tenham os cursos, né, que às vezes as prefeituras acabam dando os cursos, né, a cada ano para poder ampliar um pouco mais o conhecimento. E eu agradeço muito pelo convite, né? Você é uma pessoa tão querida pelo meu filho, eu não tinha como não convidá-la. O Felipinho, assim, ele se apega a poucas pessoas, né? Então, assim, quem ele se apega, a gente se apega junto. Gente. Eu falo que se a criança não estabelecer vínculo com você...
Para mim é um desafio maior na escola pública porque ele não tem opção, né? No Sim. consultório ele ainda tem, da Sim. mãe ou procurar um outro lugar. Mas se não estabelece vínculo, não flui o trabalho. É verdade. Porque ele não vai responder, né? Sim. Tem que ter essa troca. Verdade. Mas então deixa aqui pra gente os seus contatos, né? Caso alguém queira procurar você na clínica, como que pode te achar? Pelo Instagram, né? É Mônica Marques Psicopp. É 2 P's no final, que é da psicopedagogia. Por telefone também, posso deixar? Pode. É 11 972 61 1080. Tá bom. Aí a gente vai colocar então também na descrição o @ dela do Instagram e o telefone, caso vocês queiram entrar em contato. E é isso, Mônica, muito obrigada. Foi um programa assim bem gostoso para mim, né? Poder conhecer um pouquinho mais de você, da sua história. E, pessoal, é o que a gente conversou aqui. Fiquem de olho no seu bebê, fiquem de olho na sua criança. E qualquer coisa que vocês notarem, procurem um especialista. Eu sei que muitas vezes, né, é um pouco moroso a consulta, mas não desista. Como a Mônica disse, a gente tem que ser leoa, né, e zelar pelo bem-estar dos nossos filhos. Então é isso, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!